Vamos começar hoje um podcast super interessante para você aí, ó, que nos acompanha aqui no canal do YouTube. Por isso sempre eu falo, se inscreva, porque são histórias, são pessoas que nós convidamos para que você conheça melhor dessas histórias, dos negócios, setores. E esse podcast é um podcast de um modelo de negócio que vem chamando muito a atenção do mercado, do setor. Afinal, o setor da construção civil é um setor que vem crescendo bastante. Pandemia, né? Falou muito desse setor, continua crescendo. E claro, né, quando a gente olha para um setor crescendo, oportunidades de franquias, a gente quer conhecer melhor. E aí eu tô com o Diego da iBuild, ele que é CEO, fundador. Amigo, obrigado, tá? Obrigado, Henrique. Um prazer estar aqui com você. Você é uma referência, sempre foi pra gente lá no começo, te assistia demais. E hoje está aqui é motivo de orgulho pra gente. Cara, show de bola. Muito bom mesmo. E a ideia aqui, Diego, eu falo, é a gente primeiro conhecer o Diego. Perfeito. Eu falo que por trás de todo grande negócio existe grandes pessoas e a gente quer conhecer um pouco mais do Diego, da história e conhecer desse modelo de negócio que vem crescendo bastante. Fechou? Perfeito. Vamos embora. Essa é a ideia aqui. Antes eu tenho que falar dos patrocinadores, sempre tu importante. sabe, né? Se não tem patrocinador, não tem podcast, afinal é super importante esses parceiros, né, que estão com a gente aqui no podcast. O primeiro deles, ó, Sultz, tá aqui até garrafinha, né? Sultz, que é uma plataforma que vem ajudando muito as franqueadoras. Quando eu conversei com os meninos, a última vez que eu encontrei com eles, mais de 1.200 redes de franquias utilizando o Sultz, que é um sistema que tem a parte de expansão, EAD, chamados. São vários módulos dentro da mesma plataforma que traz um ambiente para que a franqueadora possa ajudar lá na ponta os seus franqueados. Isso é super, super importante. Quem ainda não conhece Sultz, precisa conhecer. Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição do vídeo. Fala que viu no canal Henrique Mol, porque tem condições especiais para quem nos acompanha aqui. E o próximo, né, patrocinador que nós temos aqui é Encontre Sua Franquia, que ajuda muito, né? Eu falo, né, o setor de franquias tem um papel social, que é dar a oportunidade lá na ponta para quem quer empreender, e o franchising tem um papel muito importante, mas a gente sabe, né, do desafio que é crescimento para dentro do franchise. Então, Encontre Sua Franquia ajuda, né, centenas de franqueadoras nesse posicionamento, criando estratégias no marketing digital, inteligência artificial, gestão de tráfego pago, a parte de inteligência para entender qual a melhor estratégia. Então, se você é franqueador, me acompanha, precisa conhecer aquilo que Encontre Sua Franquia oferece. Link também aqui na descrição do vídeo. Agora, Diego, vamos primeiro conhecê-lo, né? Pois não, um prazer, como eu disse. Bom, sou formado em administração de empresas. Já começa a diferença aí, né? O setor da construção civil tem um estigma, né, de que sempre tem que ser do setor para empreender ali. Só que eu tenho uma tradição na minha família, né? Muitas pessoas constroem na minha família, eu sempre tive muita referência. E para mim nunca foi assim, né? Quem constrói, na verdade, não precisa ser engenheiro. Precisa querer construir, precisa querer saber de obra. E o Diego trouxe para a rede esse conceito. A maioria dos franqueados nossos não são engenheiros. Então, eu vim de outro setor, vim da indústria, e aí acabei entrando no setor da construção civil. E aí eu tive que entrar no setor de franchising para conseguir continuar crescendo. Legal. E me fala uma coisa, esse é um setor que, assim, o setor da construção não é de hoje que ele cresce, né, a passos largos, né? Por que isso? Todo mundo precisa morar. A gente tem um déficit habitacional absurdo, né? E tem uma característica no setor da construção civil que é o seguinte: ele é um produto que, apesar de parecer que os imóveis eles são bens de longa duração das pessoas, mas os imóveis representam a situação social que a pessoa está. Então, as pessoas elas têm um escalonamento de casas, né? Então, principalmente, você começa com uma casa alugada, depois você vai para sua primeira casinha, de repente você compra ela, ou de repente você constrói, o que todo mundo foge, né? Que é fugir de construção. E aí, conforme você vai ascendendo na vida, você ascende o padrão de imóveis. Então, é um setor que não tem fim. Um dos maiores medos sempre da humanidade é o medo da crítica, né? Sim. Então, é tipo isso. O cara, ele tá numa casa que ele já não condiz mais com a realidade dele. Ele quer sempre subir de nível. Então,
Eu vejo por isso. E outra, também economia, né? A indústria sempre está construindo, sempre está abrindo novas lojas, sempre a coisa está expandindo. E aí eles precisam ter alguém para fazer isso. Sim. Eu falo que obra é delicado, né, cara? Eu falo, ou ama, ou... Eu falo... Eu, particularmente, Diego, quando eu vejo um pedreiro, sabe? Assim, passando, eu atravesso a rua, você acredita? Ô, Henrique, tem uma propaganda da Tigre. Pode falar? Pode. Tá. Quem sabe amanhã patrocina aqui, né? Ó, Quem sabe, né? É genial essa propaganda. Tem um cara, ele tava dirigindo e ele atropela uma pessoa. Aí ele desce do carro com a mão na cabeça e fala, poxa, eu atropelei você, cara, desculpa. Aí todo mundo tava ali cuidando do cara atropelado. Aí o cara fala que eu tô em obra. Aí todo mundo para de dar atenção pro cara atropelado e vai cuidar do cara que tá em obra. Fala, não, pô, por favor, vai pra sua obra, larga aqui que a gente cuida dele. Obra é dor. Obra é dor de cabeça, é problema, é separação, é problema financeiro, é empréstimo. Obra é isso. Só que eu não aceitava, né? Eu não acredito que obra é isso, porque na indústria, vamos supor, esse copo. Esse copo, ele, independente de quando e quantos você vai comprar, ele sempre vai ter a mesma característica. Sempre vai te entregar aquela qualidade. Por que em obra não? Por que tem gente que tem vontade de morrer com obra e tem gente, como você disse, que ama? Não, eu não amo, não. Não. Não é fácil. Não, eu não amo, não, cara. Não é eu preciso de alguém pra fazer isso pra mim, cara. Eu tomei trauma. Mas você 99% das pessoas, inclusive em empresas. Quando eu entrei no setor da construção civil, eu entrei porque eu vendi um negócio, eu tinha um negócio, vendi esse negócio. Eu era músico antes disso. Ah, é? Eu tinha uma escola de música, uma escola grande, estava com 300 alunos e aí eu fazia faculdade de administração. E ali eu vi que eu falei, não é aqui que eu vou conseguir escalar e eu sempre tive sonho de crescer muito, né? E eu até pensei em franquear a escola e tal. Vendi a escola e com o dinheiro da escola eu fui construir. Falei, minha família inteira sempre fez isso. Peguei o dinheiro da escola. Comecei a reformar. A hora que eu vi como a coisa funcionava, Henrique, eu falei, não é brincadeira, não é assim. Estão brincando. Cara, o cara ia executar um serviço, ele parava no meio, porque ele esqueceu de pedir tijolo, ele esqueceu de pedir argamassa, ou ele pediu e faltou. E eu ficava pensando, falei, cara, por que isso acontece, né? Porque eu não tinha condições, eu não tinha capacidade técnica de saber quanto saco de cimento, na época eu fazia com tijolo ainda, construía. E aí eu tinha que confiar na pessoa. E aí sempre era frustração. Porque no começo de obra, não sei se com você foi assim, a gente começa guerreiro, leão, valente, cota tudo, 3 orçamentos, negocia com todo mundo. Aí o cara vai te minando. Você tá aqui trabalhando e entrar um cara e falar, Henrique, preciso de cimento, preciso de coisa para obra. Você vai minando, você vai largando. A hora que você vê, você abre uma conta na loja de material de construção, libera o pedreiro, e aí é a hora que você começa a perder dinheiro e a coisa some. Né? Então é muito por causa disso. A construção civil, ela é feita como era feita as pirâmides. Bloco em cima de bloco ainda. Não no mundo inteiro, aqui no Brasil. E isso agora está acabando de uma forma assim, abrupta. O mercado tá virando de ponta cabeça. Por isso que a gente está com uma demanda absurda de franqueados e de obra. Como que surgiu a ideia da marca? Só para a gente entender. Boa. Você falou que eu era músico, né? Tive essa experiência na parte da construção. Como que surge a iBuild? A iBuild surgiu primeiro porque eu saí do setor de construção B2B já. A iBuild é uma evolução da minha marca. Eu era uma empresa que só fazia obra para a indústria e aí depois eu vim para fazer imóveis. O nome iBuild é para trazer aquela vontade da pessoa de novo de eu construir. Eu construo. Porque as pessoas hoje elas preferem comprar imóveis prontos que não sabem a procedência dos materiais, não sabe se o cara construiu a casa do jeito certo, paga mais caro pelo trauma e o medo. Sim. Então, a iBuild surgiu com esse propósito de transformar a percepção das pessoas de que obra é dor de cabeça em algo prazeroso, Henrique. Sabe, a pessoa entrar na casa feliz depois que acabar a obra, o cara poder mostrar no aplicativo a obra andando, assim, para os amigos no churrasco, olha aqui, a minha obra está andando. Então, ela surgiu disso. E principalmente da minha ânsia pessoal. Eu amo administração de empresas, amo. Eu fiz o caminho oposto. Geralmente a pessoa trabalha, ela larga o trabalho para virar músico, né? Eu larguei a música para vir para o setor corporativo. E aí eu estudei, formado no método Toyota de produção, falei, cara, aonde, né? Onde implantar esse conceito que não existe? Construção civil.
eu já atuava, já construía para investimento. E aí foi um passo para eu entrar no setor mesmo. Legal. E hoje a iBuild, qual é o foco dela? É um mercado corporativo? São casas padrão? Explica um pouco para a gente entender o perfil. A gente é separado, o franqueado, o foco dele é residências unifamiliares de médio e alto padrão. Então o Henrique precisa construir uma casa nova. O Henrique ele precisa de alguém que cuide de tudo, do início ao fim. Você precisa ter um contrato que você assina, o prazo está definido, você tem seguro de obra, o custo da obra não muda por nada, tem contrato de aluguel caso o prazo da obra ultrapasse. O Henrique precisa dessa pessoa, dessa empresa. Os nossos franqueados atendem isso. A franqueadora, nós temos um braço B2B. Nós temos, por exemplo, um contrato guarda-chuva com o Burger King, onde as lojas de expansão são fechadas com a franqueadora. Okay. E a franqueadora, ela direciona as obras para os franqueados, conforme a demanda. Então, a franqueadora atua desses dois lados. O franqueado também pode atuar no comercial, né, no B2B, só que a força dele sozinho no B2B é pequena, porque ele não consegue fechar uma rede. Então, a franqueadora ajuda ele nesses grandes negócios e nos negócios locais, por exemplo, é o franqueado que assume. Então, é residência de alto padrão. E legal. E, assim, você está falando assim, então a franqueadora, ela é uma geradora de negócios também para os seus franqueados? Muito, Henrique. Eu vou te contar um pouquinho do porquê que a gente chegou a essa conclusão, porque a iBuild é uma empresa viva, é um organismo vivo e a gente vai desenvolvendo. Quando a gente começou, eu acreditava que o foco tinha que ser exclusivamente comercial. O cara que a gente o franqueado que a gente aceitasse, ele tinha que ter muito tino comercial, porque vender obra não é vender. É você confiar o seu lar, onde você vai cuidar dos seus filhos, onde você vai passar os momentos mais felizes da sua vida para uma pessoa, e além disso, você dá o dinheiro para essa pessoa construir, exige muita confiança. Então, obra não é venda, é relacionamento. Eu acreditava que isso daí era o caminho. Só que começou a acontecer, os franqueados, principalmente os primeiros, eles eram ótimos comerciais, vendiam assim absurdamente. Só que tinha muita dificuldade na operação, de seguir processo, de acreditar nos procedimentos da empresa, de fazer aquilo que a gente já sabia que tinha que ser feito, né? E aí a gente entendeu o quê? O ideal é ter isso tudo numa pessoa só, certo? Mas você, mais do que ninguém sabe, é muito difícil você encontrar todas as competências numa única pessoa. Sim. Aí a gente migrou. Eu tô sendo prolixo, mas só para você entender. A gente parou de pegar pessoas foco comercial e pegamos pessoas técnicas. Não de obra. A gente não é engenheiro, mas pessoas que querem ser gestores, administradores de empresa. Porque aí a franqueadora dá muito suporte comercial. A gente tem um departamento comercial de obra lá. Porque o nome, né, a rede, ela acaba permeando para quem está querendo construir. E a gente faz o primeiro atendimento, vende a obra e passa para o franqueado. Mas isso não quer dizer que nós somos os responsáveis pela venda de obra e nem que o franqueado não tem que vender. Mas a gente atua alucinadamente para vender obra. Legal. A franqueadora. Vamos dizer, você tem essa geração de demanda para o franqueado, mas o franqueado ele precisa ter essa frente gerando demanda para a sua unidade. Porque, pensa, lembra, obra não é venda, obra é relacionamento. O cara ele está na cidade. Então ele conhece, ele tem um círculo de amizade. A hora que ele tem um novo negócio na mão, porque é um modelo novo de franquias, e ele vai sair falando para os amigos. Gera uma demanda espontânea ali muito grande, porque geralmente a gente seleciona muito bem os franqueados. São pessoas bem relacionadas, são pessoas que têm reputação na cidade, e isso atrai cliente. Então eles conseguem vender obra principalmente por conta do relacionamento deles. Então, por isso que não tem como desassociar a venda de obra do franqueado. Ao contrário. O franqueado ele é um fomentador muito bom de negócio também pelo relacionamento. Agora, me explica uma coisa. Quando pensa obra, pensa em pedreiro, ajudante. E como que funciona essa questão de recursos humanos lá na ponta para o franqueado? Eu sou adepto à desumanização em obra. É um absurdo que eu vou falar. Mas assim, é tirar gente de obra. Hoje eu reduzi em 90% da necessidade de eletricista. Então quer dizer, eu não uso eletricista nas minhas obras. 50% da necessidade de encanador. Montador, não existe mais pessoas especialistas. Hoje eu estava num hotel aqui em BH.
Hoje, dia 21, não é ao vivo não, né? É ao vivo? Não, aqui é ao vivo. Não. É? É brincadeira. Caramba. É porque eu lembro do outro podcast, o cara falou, não pode falar ontem, nem amanhã. Não, aqui não tem regra não, já percebeu? Não, aqui não tem. Desculpa, não. Tá? Não, aqui não tem não. Rapaz, você me fez filha da mãe. Então, aí hoje eu tava no hotel em BH e eu vi um negócio que eu vi em Dubai, quando eu fui ver numa feira de construção civil. As paredes, você olha, parece que tá pintada, mas não, é adesivo. Então, quer dizer, você tirou o pintor da obra. Tá. A gente tá tirando calheiro de obra. Então, assim, tudo é feito na indústria. A casa não é que tem que ser padrão, não. Vai fazer a casa do jeito que você quer, com as características que você quer. Só que a gente faz isso na indústria. Com mão de obra altamente capacitada dentro da indústria, com equipe de teste, com certificado de qualidade, com gestão e tudo no ambiente controlado. Tá. A gente só manda para a obra. Os nossos franqueados são montadores de residências e de imóveis. É isso. Então, eu reduzi drasticamente a necessidade de mão de obra. Principalmente porque eu não sou do setor. Então, por eu não ser, eu preciso criar formas de conseguir fazer as coisas. Sim. E aí acabou virando a franquia, né? Cara, por que eu não te conheci antes? Pois cara? Por que eu não te conheci antes de construir a estrutura aqui, cara? Rapaz, eu perdi, foi cabelo, dinheiro, pelo amor de Deus, cara. Aqui, ó, na estrutura que você conheceu, cara. Aqui eu vou te contar um pouco da história. Aqui, quando eu olho, aqui na verdade tinha essa estrutura, atrás tinha um galpão, mato para um lado, mato para o outro. Falei, cara, tamanho tem, né? Mas tem que construir muita coisa. É animei de fazer essa construção aqui, mas isso é loucura. É um caos, cara. Eu tomei trauma, foi aqui, cara. Ainda. Nessa obra, cara. Não, é quase... Eu lembro que ó, eu morava num condomínio, moro ainda no condomínio, e aí do lado tinha um lote. E o meu sonho era... Falei, cara, eu vou construir nesse lote. Aí eu passei por esse trauma aqui, depois comprei uma casa pronta. Porque eu falei, não é possível. Agora você entendeu o porquê do nome iBuild? A gente quer resgatar, e já estamos resgatando, a pessoa construir a casa dela. Porque, Henrique, não tem lugar que eu passo momentos mais felizes da minha vida do que se não for dentro da minha casa com a minha família. Para iBuild não é só parede, não é só material. Para iBuild a gente está entregando o lar. A gente quer que a pessoa tenha uma experiência de verdade, de olhar para trás e não ter ódio da casa dela. Sim. Eu já vi um cara falando que tinha vontade de colocar a esposa, o pedreiro, todo mundo dentro da casa e pôr fogo. Tem lógica o negócio desse? A casa que você vai morar. Então, esse é o propósito da iBuild. E é isso que a gente tem nos nossos franqueados também. De verdade, assim. Não quero falar da franquia, mas a gente trabalha com propósito. Realmente, de transformar o setor da construção civil nesse caos, nessa loucura, nesse inferno, em uma coisa que é um prazer, cara. Não uma delícia construir, cara, assim, ter a casa. Você ter o projeto, ver a construção, a evolução e falar, pô, essa casa eu fiz da forma que eu queria. Não tenho dúvida disso. O problema é o trauma disso, né? E é muito... E principalmente porque, assim... Pensa, você teve um relacionamento aqui com as pessoas que construíram muito grande. Um modelo de negócio que você vende o produto ali, você vendeu o produto, a sua relação comercial com ela, a sua relação foi curta. Que seja 1, 2 dias, não sei. Com a gente, é que a iBuild é bem mais rápida. As obras são 3 vezes mais rápidas que obra convencional. Mas você fica 4, 5 meses convivendo com a pessoa. Então você passa por brigas entre o casal, você passa por pedreiro faltar em obra, você passa por um monte de estresse. E aí a obra passa a ser a rotina do seu dia. Os casais ficam em casa brigando da obra, o cara fica reclamando para todo mundo. Então é assim, é um caos, né? Sim. Agora me diz uma coisa. Era, né? Era. Até a iBuild chegar no mercado. Fala uma coisa. Quando você fala dessa facilidade, né, de execução da obra, qual é o reflexo que existe? Porque assim, a gente começa a pensar também numa questão financeira. Essa obra ela fica o mesmo valor, menos, mais, até para quem está nos acompanhando aqui entender. Vamos pensar assim, ela fica mais barata, certeza absoluta, mas o cliente ele tem 2 percepções. Quando você vai fechar uma obra em alvenaria, a gente chama de Zé Betoneira, o Zé Betoneira ele vai te passar um preço que é o preço que ele acha baseado na cabeça dele e da experiência dele. Fala, só vai fazer tanto, né? Ou ele faz um orçamento numa planilha com 4, 5 linhas e te dá o primeiro preço. No primeiro preço, se o cliente compara a iBuild com uma obra convencional, uma construção convencional, é igual. É igual. Só que a obra, ela vai no tempo. E você já ouviu falar alguma obra... Aliás, eu vou te perguntar, a sua obra, você achou que você ia gastar X
Você gastou X ou X Não, eu mais gastei um pouquinho? 3 vezes mais aqui. Pronto. É isso. 3 vezes mais. E aí, então, eu falo, nesse caso... E olha que eu ficava do lado, porque senão era você pior. perde a vida, né? Não, a sua vida ali para. era 2 andares que você viu, era pra ser 3, pra você ter ideia. Você desistiu Não, do eu meio, desisti, né? eu falei, não, mereço isso. É sofrível. A gente parece que tem vontade de apanhar ao fazer obra. Sim, né? sim. Então é por conta disso. A obra ela sai mais barata, Tá. principalmente olhando no fim. Mas na comparação elas por elas ali no início, ela já é igual. E outra coisa, a tendência da iBuild é que cada vez as nossas obras fiquem mais baratas. Porque como eu faço na indústria, eu tenho um negócio que chama economia de escala. Sim. Como eu não tenho... Pensa comigo, se eu for precisar contratar um montador especializado, esse cara vai ganhar 8 mil reais por mês, 9 mil. Eu contrato pessoas comuns que trabalham no McDonald's para montar nossas obras. Não se assustem, não tô falando, não é que o cara vai fazer, é porque do lado tem um gestor, tem um técnico de qualidade que fica em cima do cara. Na Ford tinha um cara que chamava capataz. Ele ficava do lado de quem estava produzindo para garantir que o cara tá fazendo a coisa certa. Na iBuild a gente segue o mesmo conceito, só mudou o nome. Tá. Não é capataz, chama PCP. Que não tem a ver com controle de produção, mas tem a ver com controle de processo. Pessoa que controla processo. Então qualquer um faz, cara. Qualquer um consegue, seguindo os métodos da iBuild, os materiais industrializados, a gente faz uma obra que era para ser em 1 ano em 4 meses. Cara, legal, hein? Cara. Abaixa o custo. Aham. Porque não adianta você só ter inovação. Ninguém Sim. quer só inovação. Sim, sim. Hoje as pessoas querem inovação e, obviamente, reduzir custo, né? Sim. E tem uma questão que você fala, por exemplo, são custos equivalentes e tem uma questão que é tempo, né, cara? Assim, e o tempo, muitas vezes, as pessoas não colocam na conta, Não né? colocam. né? E é muito importante a gente muito. colocar isso na conta, na balança, né? Por exemplo, para franquias, né? Para uma franquia, o payback dela tem muito a ver com o prazo de implantação dela na parte de construção. Vamos supor, se você precisa construir... Vou dar um exemplo do Burger King. A loja do BK, se ela demorar 6 meses para ser construída, Sim. ou se ela demorar 2, ela já começa a ter retorno sobre investimento muito antes. Ela começa a faturar muito antes. Então, ter obras industrializadas, no Brasil, no nosso setor, tá moda falar isso. É porque não tem mais alternativa. As obras vão acabar aquele método convencional de tijolo em cima de tijolo, barro em cima de barro, pedreiro lá. Vai acabar, não tem gente. Não tem equipe. Então, o tempo, principalmente para empresas, faz toda a diferença. Tá. Payback de uma rede de franquias, Sim. por exemplo. Sim. Eu estava vendo, você falou disso, o BK, né? Mas eu estava vendo, acho que foi ontem, na rede social, falando das drogarias. Exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Por que elas são muito rápidas na construção? Porque ela está deixando de faturar. Exato. Então, ela muitas das vezes, ela quer acelerar esse processo, precisa para começar a faturar, porque ela sabe que aquilo ali tem ganho, né? E farmácias é um puta case de sucesso de alvenaria, porque a maioria das farmácias constroem bloco em cima de bloco. Tá. Mas são com empresas que estão com eles há anos, né? E raras. Você, Henrique, você não consegue pegar essa empresa para construir sua casa. Uhum. Porque esse cara já está com serviço por 3 anos. Esse é o gargalo do setor da construção civil. Por isso que é um mercado que a gente está assim... eu fico até assustado com a demanda, né, que a gente tem por conta disso. Porque as pessoas não estão encontrando quem façam as coisas. Não acha. Tá. A forma de construção da iBuild é baseado em steel frame. É steel frame. Tá. Explica um pouco para quem não conhece o steel frame. Tá. O steel frame, ele substitui o barro que você usa nas paredes por aço. Então, a diferença principal é essa. Antes a gente constrói com barro, agora a gente constrói com aço. É um método que usa para construir grandes prédios nos Estados Unidos. Prédios acima de 100 andares, sei lá, de 80 andares, ele precisa ser feito de aço, porque a estrutura de concreto... Eu não sou engenheiro, hein, gente? Vocês me desculpem aí, mas... a estrutura de concreto, quanto mais alto, maior ela tem que ser. E mais ela ocupa espaço, área útil. Então, por isso que eles usam aço. Tá. Então, a principal diferença é essa. A gente constrói com a estrutura toda em aço. Ela é 3 vezes mais leve, 3 vezes mais rápida. Ela é muito mais resistente. Ela foi criada, esse modelo, em 1933, para ser usado no Plano Marshall de Reconstrução do Mundo. Então, os Estados Unidos criou um método construtivo que ele fosse capaz de suportar temperaturas, tipo na Rússia, menos 28 e, sei lá, no Tahiti, mais 45. Perdão. E no Tahiti, mais 45.
Então é um sistema que ele consegue se adaptar muito bem a todos os climas. Ele tem resistência a terremoto, resistência a furacão, não é o nosso caso, a impacto. Tem vídeos meus no Instagram que eu bato com marreta numa parede de alvenaria, eu dou 2 marretadas, abre um buraco desse tamanho. Tá. Na nossa, eu bato até meu braço cansar e amassa. Então, é uma evolução dos materiais, Henrique. Tipo o carro de aço antes, que era de ferrão, Sim. brasilhona, morria todo mundo. Sim. Hoje o carro é plástico e sobrevive todo mundo que tá ali dentro. É evolução dos materiais. Você falou que bate uma barreta. O steel frame, ele não tem... Vamos dizer, quando você bate na parede, tipo aqueles filmes americanos, né? Ótimo. Ótimo. Como é que funciona? Todo mundo acha que é aquele negócio, né? Você dá um murro na parede, você pega o cara pelo outro lado. Não, nos Estados Unidos, eles são muito práticos. Os Estados Unidos, ele não gosta de trabalho. Então, as paredes lá, cara, são papelões quase. São ripinhas de madeira ali, são revestimentos de madeira que eles colocam só para ter o efeito estético. Porque o conforto está dentro da parede, a resistência está para o lado de fora. No Brasil, por conta da nossa cultura, né? Todo mundo fala assim, mas e o toque-toque? Porque você bate, ele tem um barulhinho. Porque a parede ela tem várias camadas. Ela não é maciça igual a alvenaria, só que ela é mais resistente que a alvenaria. Por que as pessoas têm esse conceito? Porque veio de antigamente, que era tudo de barro. Então, as casas, elas são com diversas camadas. Por exemplo, tem uma lá que chama OSB. Essa madeira, ela é tipo colete de Kevlar. Sabe de colete à prova de balas? Cheio de trama. Então, você pode meter marreta ali, que ela não quebra. Você pode pendurar coisa de 100 quilos na parede, que ela vai aguentar. Então, não é igual ao americano. A estrutura mas os fechamentos não são iguais. Tá. E o cliente conseguiria também falar o perfil desses revestimentos? Total. É tipo você é tipo um Lego mesmo. Você vai escolhendo lá na iBuild, a gente vai montando cômodo a cômodo. Tá. Tem clientes que querem fazer, por exemplo, cinema na casa. Aí, naquele cômodo, ele vai ter características melhores de conforto térmico, conforto acústico. Ele aumenta a quantidade de materiais na parede, porque aí ele consegue aquele benefício. Em corredor, o cara fala, não precisa de nada disso. Tá. Tira. Então é uma casa customizada. Você vai mexendo na configuração conforme o uso. Cara, legal. E acabamento, Henrique, pensa assim, tudo que é possível fazer em construção convencional, tudo. Tá. Você faz no steel, tudo. Não tem nada que você não é capaz de fazer. Tá. E quando eu vejo a obra, eu vejo uma diferença? Zero. Eu falo assim, para quem é especialista pode ver uma diferença, mas para o usuário ali... Nem especialista. Porque o arquiteto, ele projeta o que ele quiser. O cliente, ele escolhe o modelo de casa que ele quiser. Aí o arquiteto, ele vai projetar, o papel da construtora é entregar exatamente igual, certo? Sim. É isso. Então, o desenho que está do arquiteto é o que a empresa entrega. Não tem nenhuma diferença. Você olha, é 100% igual. Tá. Só que a diferença está onde? No conforto. A gente tem uma forma de vender imóveis, os corretores são treinados, tipo assim, o cara ele entra na casa, o corretor com os 2 clientes, por exemplo. A hora que ele abre a porta, já tem uma música torando lá dentro para ele ver a diferença. Então ele fala, poxa, eu não sabia que estava tocando essa música, já mostra conforto. A hora que o cara ele entra, ele já vê a sensação térmica. Uma casa de alvenaria, se ela tiver 28 graus, na nossa ela vai estar 25. Isso parece que é pouco, mas é muita diferença de temperatura. Você economiza com ar-condicionado. Então, o steel ele é idêntico esteticamente, só que muito superior estruturalmente e no conforto. Cara, legal. Vamos entender um pouquinho, Diego, agora sim, sobre o modelo de franquia. Entendemos um pouco aí do mercado, o potencial que existe na construção, perfil de obra. Agora, entender o modelo de franquia. Como que ele funciona? Tá. A iBuild, ela busca empresários. Tá. Eu entendi que construtor ganha dinheiro no escritório e não na obra. É um contraponto, é um contrassenso do que todo mundo fala, que fala, não, o dono da construtora tem que estar lá vendo a obra, cuidando. Não. É como se o piloto, sei lá, do avião saísse e fosse conversar com o passageiro. O dono da empresa, o dono da construtora, ele tem que estar ali cuidando para que os processos funcionem. Então, a iBuild busca empresários, pessoas que têm tino de empresário, que queiram gerenciar. Então, a franquia ela é isso. Ela tem
toda a estrutura de processos, materiais, tudo é 100% controlado e fornecido pela franqueadora. Exceto acabamentos e tal, né? Aham. O franqueado, ele precisa ter equipe, que ela é treinada alucinadamente pela franqueadora, e ele gerencia isso. A equipe da franqueadora também cuida das obras junto com o franqueado. Para o cliente isso é muito legal, viu? Os clientes amam isso, porque é tipo uma camada extra de proteção para o cliente. Porque imagina você é o dono da franquia, você tem o seu PCP, que é o cara que controla os seus processos lá. Aí você é obrigado a ter um cara de qualidade para aprovar cada serviço, certo? Então terminou uma parede, não é que o cara já sai fazendo. Tem que ser aprovada, bater o carimbo e sair para a próxima. Ok. Além disso, tem a franqueadora, que também, junto com o franqueado, cuida da qualidade da obra. Então é um triple check que fala. A gente controla pelo PCP, que é a pessoa que controla o processo, o técnico de qualidade da franqueadora, da franquia e o da franqueadora. Então é basicamente isso. E entrega a casa 100% pronta para o cliente. Legal. Tudo, material e mão de obra. Até porque essa é uma preocupação, né? Eu falo, por exemplo, até no universo de franquias, a gente lida aqui muito com franqueadoras, a gente tem, né? Eu falo normalmente uma realidade que lá na ponta tem um medo. Né? Será que eu entrego tudo? Não, parte, porque senão eu tenho medo de entregar todo o recurso e aquele, vamos dizer, aquele empreiteiro, o pedreiro, sumir com o dinheiro. É isso. Né? E tem, assim, para o cliente, o fato de ser uma rede dá muita segurança para ele também. Porque ele fala assim, esse cara não vai sumir com o meu dinheiro. Se der qualquer chabu, eu tenho aonde ir. É um perigo isso para a rede, só que é o nosso propósito. A gente não pode aceitar que seja diferente, né? Então, para deixar claro, assim, o franqueado, ele tem todo o suporte da rede, a gente tem toda a cadeia de suprimentos desenvolvida com ele. O que a Inbuild não fornece é compra direta com um fornecedor homologado e ele contrata a obra com o cliente chave na mão. Ele não é mão de obra. Você não vai contratar uma Inbuild para fazer um serviço de mão de obra para fazer, sei lá, um puxadinho na sua casa. Não. Você contrata a Inbuild como uma indústria. Você é uma indústria de casa. É isso. Agora me explica aqui, não entendi isso aqui, como uma indústria no sentido de que você tem, vamos dizer, todo o levantamento, vamos dizer, de início, meio e fim, para entregar ali a obra? Como? A gente começa no projeto, obviamente. Desse projeto a gente explode como se fosse uma receita, um cardápio. Todos os serviços são padronizados, todos 100%, igual um cardápio mesmo. E aí a gente desenvolve a lista de produção disso tudo. Eles vão fazer a compra com o dinheiro do cliente, porque isso é um modelo nosso, nós não fazemos obra com o investimento do franqueado. O franqueado ele tem que fazer um investimento inicial na franquia, mas depois ele pega 30%, de 20% a 30% de entrada do cliente. Com esse recurso é que ele faz a obra do cliente, com a chave na mão. Então ele compra todo o material, contrata a mão de obra, a gente treina a equipe inteira dele, ele executa e entrega a casa pronta para o cliente. 100% pronta. Então, o ticket médio nosso hoje de casas é de 800 a 1 milhão e 400. Ticket médio. Tem casa de 15, né? Mas é mais ou menos isso. Então, esse é o modelo. E não tem variação? Por exemplo, eu como cliente, eu contrato, né, um franqueado para fazer uma obra de uma casa que eu estou construindo, beleza? Ele vai dimensionar, a gente vai desenhar esse projeto juntos. Se não tiver o projeto, beleza. Se tiver, faz o seu projeto. Se eu tiver um projeto, ele consegue pegar esse projeto e fazer. E aí ele vai dimensionar esse projeto na realidade ali de tudo que precisa, né? Ou vamos dizer, rentabilidade. Fechou. Acabou. Isso. Ele não tem surpresa no meio do caminho? Zero. Todos os insumos que são fornecidos pela Inbuild, franqueadora, o franqueado ele tem a garantia que o preço ele não vai mudar se ele assinou o contrato. É a garantia. Eu já tive situações que teve uma inflação no meio ali, teve um reajuste no meio, a franqueadora teve que arcar, mas é exceção. Diferente da pandemia, né, cara, que era uma loucura, hoje é muito mais estável. Então o nosso franqueado ele tem a certeza da margem de lucro dele, ele tem certeza, a não ser que ele solte a obra, perca a mão da obra, uma obra que é para durar 4 meses, ele faça em 2 anos, óbvio, aí que vai perder dinheiro. Mas a gente consegue ter essa segurança para o franqueado e a gente também. E principalmente para o cliente.
O cliente, se ele assinou, é 100 mil, não é 101, é 100 mil. O cliente, ele não vai ter que fazer empréstimo no meio da obra para terminar. Cara, legal. Isso é um diferencial, sabe? Não, baita diferencial, né, cara? Baita E diferencial. não é mágica não, viu? Da onde eu vim, né? A gente fazia não tem entrelinhas aí, não? Fala a verdade. Não tem um... Sabe aquelas letrinhas pequenas? Que eu tô achando esse negócio bom demais. Cara, então, é porque eu aprendi isso fazendo obra para empresa. Tá. A gente começou fazendo, por exemplo, o Banco Santander, a bandeira Select. Eles contratavam, tinha que entregar a agência funcionando. O 3G Capital e o Península, que um era o fundo do Abílio e o outro é do Jorge Paulo Lemann lá. Eles fizeram uma joint venture, vou contar essa história que foi aí que eu aprendi. E compraram uma rede de padarias em São Paulo, chamava Benjamin Abraão, virou Benjamin. E a iBuild foi a construtora para dar o pontapé de construção dessas padarias. A gente tinha que entregar a padaria pronta para operar, porque a hora que a gente entregava, eram 20 padarias, a hora que a gente entregava a obra, a gente saía 3 dias depois, de entrava a equipe para receber treinamento, semana seguinte estava operando. Tá. Então a gente aprendeu a duras penas, porque não é fácil fazer isso, e ainda em alvenaria, né, na época. Que com empresa é um preço só, é contrato, é lucro cessante, se passa do prazo. E eu achei que o mercado fosse assim. Tá. Até que depois de 2015 eu comecei a construir imóveis também. E eu comecei a vender isso para os clientes falaram, isso que você falou, tem entrelinha aí, não é possível. E para mim era assim, não, sou. Fiquei um dia em Minas, já tô falando sou. Daqui a pouco fala trem, bom, né? Bom demais da conta, né? Eu falei, por que você tá surpreso? Eu vim disso, era assim, só assim. Então a gente trouxe esse conceito para residência, para casa. Então aí os clientes ficam surpresos mesmo. Sim. Mas não tem. Não tem entrelinha. Porque é simples. A construção civil parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, cara. Tá. Não é. Eu não sou engenheiro, eu tô nesse negócio, a coisa tá funcionando. Os meus melhores franqueados nunca viram obra na vida. Estão entregando obra antes do prazo, o cliente fazendo vídeo de depoimento. Ele não precisa nenhum conhecimento. Zero. Cara, eu sou um engenheiro. Eu prefiro que ele não tenha. É muito louco. Porque obra ganha dinheiro no escritório, não é na obra. Porque a gente tem processo para tudo, Henrique. Tudo. O cara, como ele vai fazer a instalação de uma placa, lá tem gabarito, tem processo, tem método de controle de gestão à vista padronizado. Não tem por que o cara precisar contratar um engenheiro técnico que saiba fazer obra. Quem sabe fazer obra somos nós. Nós temos o processo, o que ele vai ter que fazer é replicar. Os franqueados são montadores. É tipo uma montadora de carro. Pega a peça de tudo quanto é lugar, manda para um lugar, centraliza, no fim sai a casa. Tipo, imagina aqui, móveis planejados, né? Que, por exemplo, mais ou menos... Tipo isso. Montador de móveis planejados, a gente contrata bastante para fazer isso. Eu conheci uma empresa nesse setor e fiquei surpreso porque ele não tinha nada de produção. Nada. E era como Lego mesmo. Ia montando. É isso. Depois já era direto na marcenaria, né? Já ia, voltava e depois ia montando. Henrique, em 5 anos a iBuild vai ter o primeiro robô construindo imóveis de steel frame aqui no Brasil. A gente foi ano passado para Dubai e de lá eu trouxe muitas coisas assim que a gente já implantou esse ano. Eu falo sempre disso porque é uma das maiores feiras de construção do mundo. E lá eu conversei com empresários, né, donos de empresas de robótica e IA, que já estão testando, já tem empresa brasileira do setor de mineração, do setor de gás, que já usam um robô para controle de qualidade, para gestão de risco ali, o robozinho, o cachorrinho andando na obra, autônomo. Para ser o fiscal? Fiscal, cara. Rapaz? Então isso daí 2 anos já vai ter. Agora, robô de verdade, o robô pegando a placa, colocando na parede com parafuso, 5 anos, cara. Não tô fazendo isso para... Eu vi. Eu vi isso já sendo testado. Então, assim, o setor da construção civil, ele já está passando por uma revolução. É a primeira revolução industrial, né? O que aconteceu em 1700 está acontecendo agora. E vai passar por uma daqui 5 anos, assim, ó. Que é a robotização em obra. Cara, legal. Fala uma coisa, quem faz o projeto? Porque essa unidade, o franqueado, ele não vamos dizer, ele não tem experiência anterior, ele não é um engenheiro... Não. Mas ele precisa, eu falo assim, ter um entendimento para não ter, talvez ali, algo que vai superdimensionar. Quem que faz esse projeto?
Vamos partir primeiro do pressuposto que tudo é baseado em checklist e parâmetro. Tá. Então, é que você falou um negócio bem importante. Como ele sabe que o negócio não está superdimensionado? Tudo é submetido a checklist de controle de qualidade. Esse é o primeiro ponto que te ajuda a enxergar problemas. Mas o franqueado, ele não tem que saber disso. Abundância de engenheiros no mercado, ociosos, trabalhando de Uber, abundância de arquitetos, abundância monstruosa de técnico em construção. Muita. Esse tipo de mão de obra é abundante. A gente contrata essas pessoas. O nosso franqueado, ele tem que ser um bom gestor. Ele tem que ser um ligador de fios para fazer aquela engrenagem rodar. Então, tem 2 modelos, vamos supor, projeto. Ou você já tem o projeto com seu arquiteto, você traz para franqueador, para a iBuild, a iBuild orça e faz sua obra. Tá. Ou que Isso lá na unidade franqueada. Na unidade franqueada. Beleza. Ou ele desenvolve com o cliente. Olha, isso daqui é muito louco. A gente vai lançar até no mês que vem, agora, agosto. A gente vai vai fazer parcerias com vários arquitetos e o cliente, ele vai saber quanto a obra dele vai custar, ele vai assinar o contrato, já está acontecendo isso na iBuild, a gente estava fazendo um teste, agora vai soltar. Ele vai assinar o contrato com a gente antes dele fazer o projeto arquitetônico. Antes, ele não tem. E ele fecha o contrato de obra, ele vai saber exatamente quanto gasta. Pensa comigo. O cara primeiro descobre quanto ele tem para gastar. Olha, eu tenho 1 milhão para gastar. A iBuild desenvolveu um sistema, é uma plataforma, onde a gente vai imputando a vida do cara. Então, quantas pessoas, o que o cara mais gosta de fazer e tal. E aí gera a quantidade de quartos, tamanho e tal. Gera como se fosse um relatório de como a casa desse cara tem que ser. E com os parâmetros. E junto nessa plataforma, Henrique, vai tendo o valor que ele tinha e vai diminuindo essa verba. Vai diminuindo. Se ele diminui um tanto lá que passa do que ele tem, você volta para a plataforma, ajusta. Tá. Chegou no valor, cliente, quero gastar 1 milhão, é isso, beleza, tá aqui. A gente dá esse relatório, se o cliente quiser contratar o arquiteto dele, ele entrega para o arquiteto. O arquiteto pode fazer o projeto do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Redondo, quadrado, triangular. Só que ele só tem que respeitar os parâmetros. Por exemplo, eu posso só usar X metros quadrados de esquadria. Eu posso usar tantas portas, eu posso usar tantos banheiros. E ele pode ir mudando também. Eu usei menos esquadria, eu vou usar mais porta. Tá. E ele só vai atingindo esses parâmetros. Se ele atingir, já está com o contrato assinado com o cliente, que o projeto do cara não vai sair R$1 a mais daquilo que ele quer. Tá. Ele não tem que ficar barganhando no mercado, nada. Sabe aquela propaganda? Quer pagar quanto? Sim. É mais ou menos isso. Só que não é isso, tá? Porque senão os caras foram processados. Mas cara. Quer pagar quanto? Baseado no quanto você pode pagar, a gente desenvolve. É isso. E não muda. Porque a gente já faz isso com a visão do custo, né? Sim. Cara, que legal. É maluco. Legal. Maluco, cara. Até maluco. Eu tô achando que eu tô falando aqui com doido, velho. Não é? Não é? Pelo amor de Deus, eu não conhecia nada disso, cara. Esse é um outro mundo que eu deveria ter conhecido há um tempo atrás. Mas a gente não tá inventando a roda, não, viu? Tudo isso daí já existe lá fora. Nada que a gente tá fazendo é extraordinário. É o básico, só que a gente acredita no básico, em seguir processo. Agora, essa unidade, quem está acompanhando aqui, gostei do modelo de negócio, né, vejo o potencial. Como funciona esse modelo de negócio lá na ponta? Ele precisa ter uma loja, uma sala comercial, investimento? Sim. Nós temos que ter um ambiente físico, que é um escritório. Ele precisa ter uma sala de reunião, ele precisa ter um back-office ali, simples, mas padronizado, né? Conforme a iBuild, e só. Porque ele vai receber os clientes dele ali. Não tem que ter mostruário, ele não tem que fazer investimentos altos, ele não tem que comprar estoque, ele não tem que fazer nada. Ele paga a taxa de franquia, passa pelo processo de implantação, que é extremamente rigoroso. A hora que ele recebe o aval de implantação é quando a gente faz a inauguração. Aí faz a inauguração, convida um monte de arquiteto da cidade, engenheiro, autoridades ali, faz o evento, a iBuild até presenteia as primeiras obras. A gente acabou de inaugurar Arujá, sexta-feira agora. Não pode falar a data. A gente acabou de inaugurar... Pode falar. Não, aqui pode tudo. Tá bom. A gente acabou de inaugurar Arujá
E lá a gente deu 3 cozinhas. Já que você fala o quê? Franquia? Já? Não, Arujá. Arujá. Cidade. Arujá, São Paulo. A gente deu 3 cozinhas completas para as primeiras 3 obras. Então, geladeira duplex, forno micro-ondas, fogão de indução, coifa e energia fotovoltaica a gente deu. Então, os clientes que fecharem as 3 primeiras obras lá, vai ter a cozinha equipadíssima, pronta para o cara usar. Então, é isso. Aí o cliente começa a operar na cidade dele. Que isso. Agora, quem está acompanhando aqui, você vai fazer aquela chamada que vai dar 3 cozinhas montadas. Brincadeira à parte. Não é brincadeira, não. O Gabriel brincadeira à parte. O Gabriel até não tinha... Até tinha falado para eu te falar antes, mas... Eu de verdade, assim, quando eu comecei a pensar em franquia, eu via muita coisa sua. De verdade, não tô tietando, não, mas é verdade. Então, assim, eu queria que essa vinda minha não fosse em vão. Eu queria que as pessoas que viessem, né? Obviamente tem um processo de aprovação, sim. Mas as pessoas que viessem daqui do seu podcast, a gente vai trabalhar com uma taxa de franquia reduzida. Acho que pode falar o valor, né? Gente vai dar 30 mil de... Qual que é o investimento? Qual que é o investimento total? De 150 a 220. Tá. Que aí, desses 150 a 220, tá a taxa de franquia. Tá a taxa de franquia e tudo, pronta para operar. Treinamentos, ida até a unidade e tal. Aí a gente vai dar um desconto de 30 mil da taxa de franquia. A taxa é quanto? A taxa é 150. Legal. Então vai para 120. Ok. A gente pode fazer... Mas aí tem que falar e tem que vir daqui obrigatoriamente do Henrique Tem que falar que falou Henrique Mol. Se falar que veio da Maria, tu esquece de desconto. Tu corta desconto. Até se der pra gente fazer uma landing page, alguma coisa, a gente coloca um cupom, mas falou que veio daqui... Fala que veio do canal Henrique Mol. Tem 30 mil de desconto. 30 mil, vou dar. Aí depois a pessoa, o que ela tem que fazer? Aí ela tem que trabalhar muito. Não, também. Além de trabalhar, tu tem que ligar pra mim e agradecer. É verdade. Não é isso aí. É isso, Henrique. E vim fazer uma casa aqui pra você, ué. Tem que fazer um negócio. Eu gastei o dinheiro todo dessa obra aqui. Eu tava dava pra construir 3 casas. Não é possível, cara. A gente tem uma aqui... Eu tô animando agora. Eu tô animando. Nova Lima é perto, né? Aqui Nova Lima. É perto. Mais ou menos. A gente tem mais uma pra sair aqui em BH. Então, assim, Minas tá pegando fogo. Assim, o mineiro tá querendo construir. Sim. Vocês são desconfiados demais. Mas depois que confia... Mas depois confia e esquece. É igual... É isso muito mesmo. legal. Já pegou o jeito mineiro, né? Parece. Me explica uma coisa. 150 mil, 220 mil, investimento total para montar uma operação. Total, beleza? Total. Legal. Que já está incluído a taxa de franquia. Aquele que vier pelo canal Henrique Mol vai ter 30 mil de desconto. Show. Qual que é o potencial financeiro da operação? Potencial financeiro no primeiro ano, o faturamento mínimo é 3,5. 3 milhões e meio. Tá. Mas isso tudo depende muito do relacionamento do franqueado e também do departamento comercial da franqueadora de passar a obra. Então, escalona. Primeiro ano 3,5 a 4, vai para 7, 10 e 15 milhões ano. No 5º ano ali, mais ou menos. Teve franquias, por exemplo, que fez 9 milhões nos primeiros 6 meses. Então, vai muito do franqueado. Mas não tem franquia com menos de 3 milhões e meio. Não pode, né? Não tem lógica. São 3 obras, Henrique. Sim. 3 a gente milhões fala de são 3 valores obras. maiores, mas é importante todo mundo entender aqui, porque você está falando de obra, né, cara? E assim, é muito legal, porque assim, payback. Cara, você pegou uma obra, você já pagou todo o investimento que você teve ali, né, na franquia. Então, é uma operação simples porque você não tem alucinadas obras, um monte de obra, porque a gente tem um ticket médio, a gente tem o nosso perfil de cliente absolutamente definido, a gente sabe quem são. Então, são poucos negócios para você tocar, mas você precisa sempre tocar como se fosse uma indústria. Tem uma coisa assim que eu acredito na franquia, que eu aprendi com franquia, é o seguinte: é processo. Franquia é processo. Uma pessoa passou por aquilo, uma pessoa pensou e definiu como tem que fazer. Não tem por que o franqueado achar que ele sabe mais do que o cara que franqueou. No começo ele não sabe. Nível de maturidade dele é nulo. É 0. Esse cara primeiro tem que fazer tudo que a franquia sabe para depois ele poder dar uma opinião e saber, né? Parece que é intransigência? Não é. Você não vai chegar lá, abrir uma franquia do McDonald's e vai falar, não, vamos colocar mais carne aqui no hambúrguer do Mac. É basicamente isso.
Sobre o valor da obra, vamos imaginar que a obra é 1 milhão, ok? Então é o valor que o cliente vai pagar para o franqueado. Certo. Valor final de obra. Preço de venda. A média de rentabilidade, vamos colocar esse número, 1 milhão, qual seria para o franqueado? A margem de lucro bruta é de 45 a 50, líquida de 15 a 22%. De 45 a 50%? Bruta. Tá. Ali tem prolabore embutido, Tá. tem custos administrativos, rateio do escritório, Tá. custo indireto da obra, da gestão, aplicativo, sistema, porque os clientes têm muito aplicativo, né? Eles acompanham tudo pelo celular. E aí sobra limpo no bolso de 15 a 22%. Líquido. Peraí, o cliente aviãozinho. acompanha no aplicativo? Tudo. Ele consegue saber agora o que está acontecendo na obra, qual o percentual de avanço do serviço. É? E eu também, né? Eu vejo se o franqueado tá seguindo o cronograma. Vou cancelar esse podcast aqui. Eu já tô puto. Tô puto, velho. Tô puto. Não é possível. Sério? É, cara. No começo, quando a gente implantou, me ligava o cara sábado à tarde, meio... Ô, Diego, como que eu faço aqui para mostrar pro pessoal? Porque o cara mostra. Todo mundo reclamando de obra, o cara fala, cara, ó a minha obra aqui. Tá. Ele vendo foto, cara. Todas as fotos, relatório. Se choveu, se não choveu, ele acompanha tudo. Outro aplicativo legal, ele vê tudo que tem dentro da parede. Tem um QR Code na casa, que a hora que ele termina o imóvel, a gente dá para ele por 5 anos. O cliente, vamos supor, ele quer fazer uma manutenção. Aqui tá cheio de fio. O cliente, ele bate o QR Code, ele vê a casa dele inteira em raio-x. Ele vê tudo que tem dentro da parede, cara. Tudo. Você vê onde está passando a tomada, onde está passando tubulação. Então, isso dá uma facilidade para manutenção no dia a dia dos clientes muito grande, né? É muita tecnologia, assim, que é coisa simples, cara. Sim, não tem nada, a gente não inventou nada. A gente só acredita e segue. É porque o negócio era muito arcaico, né? Eu falo assim, quando traz essa realidade para aquilo que a gente está acostumado, parece coisa de outro mundo. Parece, né? É verdade. Né? Você falou que, então, 45, 50 vamos dizer, a margem de contribuição que você tem ali naquela obra. No final, na última linha, quanto vai 15 sobrar? 22. 15 a 22. Se der menos que isso, tá errado. Tá. Tá errado. Cara, negoção, hein? É assim, a gente acredita muito nessa transformação mesmo. É propósito meu de vida, né? Eu já tive motivos suficientes para abandonar esse negócio lá atrás e Deus me sustentou nisso, porque eu acredito muito que a vida nossa, ela é para germinar coisas, né? Eu acredito que eu sou uma semente e uma semente que ela não gera diversas outras sementes, ela perdeu a função dela divina, função de vida, né? Então eu acredito que eu vou ser essa semente, eu quero ser essa semente no mercado, né? Eu acredito nesse negócio. Então, todos os perrengues, todos os problemas, porque não é só sucesso não, viu? Você sabe muito. Sabe nessas marcas aqui, não? Eu sei, rapaz, haja marca, né? Mas tudo isso serviu de recurso pra gente. Eu sempre, todos os erros que eu tinha, principalmente pela minha formação, eu via o problema, beleza, passei. Mas aí eu criava uma forma depois, né? Eu escrevia tudo isso. Eu tenho procedimento lá, assim, para tudo. Porque, primeiro, eu tenho péssima memória. Então, uma vez eu fiz bem. Aí eu não vou lembrar fazer bem feio de novo. Então, eu ia lá e escrevia. Então, é por isso que a gente consegue ter essa clareza nas margens. Não é uma coisa turva. O sistema é tudo amarrado, é tudo linkado. O cara, se ele comprar um material, a apropriação financeira vai ser exatamente naquele item do orçamento. Então você consegue ver, Henrique. Olha, estava previsto gastar 68.930 parafusos. Gastou 69 mil. Você consegue enxergar tudo. É uma fábrica, é uma indústria. Legal. Tudo que eu aprendi na indústria, eu implantei na construção civil. Hoje, buscando franqueados em quais regiões? A gente, a estratégia nossa é aspiral. Então começou o estado de São Paulo, hoje a gente está no estado de São Paulo, Minas. Minas, eu estou muito animado com Minas. Estou vendo um potencial gigante, está crescendo. Então, Minas, Paraná, Distrito Federal a gente está. Rio de Janeiro agora começou a abrir também. E Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Primeiro essa região nossa para expandindo. Tem Mato Grosso do Sul também. Você já está falando o Brasil inteiro, né? Tá indo. Então você vai até o Centro-Oeste para baixo. É isso. Bahia ali para... Tem gente Nordeste, querendo, mas o cara tem que ser muito bom para a gente aceitar ele ainda.
Tá. Nada contra o lugar, muito pelo contrário. Sim. Mas é porque a gente está indo num crescimento, a iBuild está crescendo, graças a Deus, todo ano, mas ela está crescendo muito sólida. Então, conforme a gente vai crescendo as unidades, a gente também vai crescendo a equipe interna de suporte, né? Então, se a gente joga uma franquia lá, sei lá, tem gente querendo comprar lá em Fortaleza. Tá. Salvo engano, a gente fechou até uma obra lá, não sei o que a gente vai fazer. Mas fica mais difícil o suporte. Então, o cara tem que ser muito bom pra gente ir pra lá agora. Tá. Mas ano que vem, com certeza. Vai, né? Esse ano não, mas ano que vem vamos. Show. É o seguinte, a gente tem uma missão e você estava comentando agora aí de um propósito, né? Eu acho que a gente, né, tem um grande propósito que é contribuir para esse nosso Brasil, para que a gente possa fazer um país melhor. Acredito muito nessa capacidade, né, que o empreendedor tem nessa contribuição e o sistema de franquia. E a gente sabe, quem nos acompanha aqui são pessoas que querem ter o seu próprio negócio, querem uma franquia ou de forma independente, não importa. Mas muitas das vezes tem aquele medo. Aquele medo do será que vai dar certo? Aquela incógnita, aquele frio na barriga. E aí eu queria, Diego, que você olhando para aquela câmera mandasse uma mensagem para essas pessoas, né? Tá bom. Eu falo, né, impactando elas aqui. Tenha muito medo mesmo, porque um negócio tem risco. Mas o medo é o que fez a humanidade evoluir até hoje. O medo de eu quebrar foi o que fez eu criar processos. O medo de eu falhar foi o que fez eu querer ser melhor. Tenha muito medo. Só que não tenha... mas seja corajoso. Ter medo é parte do processo. Se chegar sem medo, eu já fico desconfiado porque não está sabendo. Mas tenha coragem. Que negócio é isso? Negócio é ter medo e coragem ao mesmo tempo. É você balancear na sua vida esses dois sentimentos aí. Show. Eu falo sempre que o desconforto é necessário para o crescimento, muito, né, cara? É muito. Show. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Conheci o modelo de negócio, mas não conhecia a fundo o modelo de negócio. Legal. Eu tô até chateado ao final desse podcast, porque eu deveria ter conhecido há mais tempo atrás, porque eu já tinha economizado cabelo, dinheiro, tempo, porque realmente quando fala obra, amigo... Né? Então, show de bola. Parabéns aí. Continue nessa missão. Eu falo que essa missão ela é super importante para impactar a vida das pessoas, né? Ali através do negócio e a vida das pessoas trazendo tranquilidade que merecem quando se fala obra. Amém, é isso. Mais uma vez, o nosso propósito é transformar a percepção das pessoas de que obra é dor de cabeça em algo prazeroso. Desde o momento que ela assina o contrato até o dia a dia dela vivendo na casa. Então, a gente quer que as pessoas sejam felizes dentro dos imóveis que elas constroem. Esse é o nosso sonho. Show! E eu ficaria mais feliz se você aí, pegar esse dedo, se inscrever nesse canal. Afinal, tá vendo? São convidados que vêm aqui trazendo excelentes negócios, né, histórias para que possa te ajudar. Então, se inscreva, acompanhe por aqui. Afinal, sempre tem um vídeo legal aqui do lado.